as suas chagas, compartilharei da sua dor. Me unirei às suas chagas, compartilharei da dor de amor. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e santificai-nos. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da festa, na festa, a solenidade de Pentecostes. Como o que ela é, quando se celebra, quais são os frutos dessa festa também e como viver sobre a ação do Espírito Santo, o qual é o protagonista dessa solenidade de Pentecostes. Nós sabemos que a solenidade de Pentecostes, ela é uma solenidade móvel, ou seja, ela não tem um dia fixo. O dia de Pentecostes é este, a solenidade de Pentecostes acontece neste dia. Ela é uma solenidade móvel da igreja porque depende de quando também é a solenidade da Páscoa, porque essa solenidade de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Já é a preparação para Pentecostes, começa já com o domingo da Páscoa, onde vai adentrando em toda a liturgia da igreja a questão toda do que já conhecemos, que é a Páscoa, a solenidade da Páscoa. Depois nós temos aí até esses 50 dias que vai dar na solenidade de Pentecostes a Ascensão e então a solenidade de Pentecostes. Então é uma solenidade móvel. Neste ano de 2023, ela vai cair no dia 28 de maio, agora, a solenidade de Pentecostes. E acontece então esses 50 dias após a Páscoa, onde também já se começa, embora muito pouco falado, vamos partilhar um pouco sobre isso, mas se começa essa preparação para o Pentecostes. É algo que é desconhecido por muitos, essa questão de já na solenidade da Páscoa já começar esta preparação para Pentecostes, como criando dentro de nós essa expectativa para Pentecostes. Muito bem, nós sabemos também nessa questão da solenidade de Pentecostes o que é, quando se celebra, como já dissemos, 50 dias após a Páscoa e dos seus frutos. Nós vamos nos basear um pouco aqui, obviamente, no Catecismo da Igreja Católica, onde é a fonte segura, onde tem aquilo que a Igreja fala mesmo sobre isso. Então, no Catecismo da Igreja Católica, nós temos aqui no parágrafo, começando, para a gente falar um pouco sobre isso, o parágrafo 731 do Catecismo, ele vai nos dizer sobre Pentecostes, sobre o dia de Pentecostes. Olha, no dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. De sua plenitude, Cristo, Senhor, derrama em profusão o Espírito Santo. Então está lá no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 731. Depois no seguinte mesmo, 732, fala sobre, na continuidade sobre o dia de Pentecostes, nos mostra também essa revelação da Santíssima Trindade. É no dia de Pentecostes que acontece a revelação da Santíssima Trindade. Pois então ali já tem a manifestação do Pai, já teve a manifestação do Pai, a manifestação do Filho, e então ali em Pentecostes acontece essa manifestação do Espírito Santo, onde se revela toda a Santíssima Trindade. Veja, no parágrafo 732, nesse dia de Pentecostes é revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele, na humildade da carne e na fé. Eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda, e ela não cessa, ou seja, pela vinda do Espírito Santo, e esta vinda não cessa, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da Igreja, o reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Ou seja, no dia de Pentecostes aconteceu essa revelação plena, como coloca aqui, da Santíssima Trindade. Também neste dia, tudo aquilo que o Cristo anunciou, como está dito aqui, não é?
tudo o que ele anunciou é plenamente ali realizado, né, neste derramamento do Espírito Santo. E pela vinda do Espírito Santo, que não cessa, né, vou frisar isso mais uma vez, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, que é o tempo da igreja, é essa manifestação da igreja. É a partir de Pentecostes que tem todo o anúncio do reino, enfim, que os apóstolos saem e começam a anunciar o reino, e até então nos nossos dias, que assim deve ser, né, e assim continua sendo, porque o Espírito Santo não cessa de se derramar em nossos corações. Então, como diz aqui, esses últimos tempos da igreja, por quê? Porque o reino já nos é dado, né? O reino ali já é recebido em herança. No dia de Pentecostes, o reino já é recebido em herança. O reino não está consumado, não é? Mas já é recebido ali dentro da nossa alma, dentro dessa manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, falando do dia de Pentecostes. Então aqui a gente vai ver uma citação também da liturgia bizantina, que está no próprio catecismo, né? Vimos a verdadeira luz, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, adoramos a Trindade indivisível, pois foi ela quem nos salvou. É uma citação aqui da liturgia bizantina, das vésperas de Pentecostes, está sendo citado aqui neste parágrafo 732 do catecismo. E ainda continuando no catecismo, né, no parágrafo, deixa eu confirmar o parágrafo, no parágrafo 767, né, do catecismo, vai falar também ainda sobre a manifestação do Espírito Santo em Pentecostes. Terminada a obra que o Pai havia confiado ao Filho para realizar na terra, foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. Então, também no dia de Pentecostes, mais uma vez aqui confirmando, havia-se terminado a obra que o Pai havia confiado ao Filho, né, a realizar na terra. E foi enviado o Espírito Santo no dia de Pentecostes para santificar a igreja permanentemente. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem para santificar a igreja de Cristo. E isso é permanente, né, permanentemente. Foi então que a igreja se manifestou publicamente diante da multidão e começou a difusão do Evangelho com a pregação. Por ser convocação de todos os homens para a salvação, a igreja é, por sua própria natureza, missionária enviada por Cristo a todos os povos para fazer deles discípulos, que foi exatamente o que aconteceu, não é? Após o Pentecostes, nós sabemos, lá em Atos 2, né? Atos 2, versículos 33 ao 36, nós sabemos que ali acontece, então, a narração, né, desse derramamento do Espírito Santo como Pentecostes, né, como celebramos hoje, e depois dali os apóstolos, né, os discípulos, eles saem por toda a terra para pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, morrem por isso, e é óbvio, é só a gente parar para pensar um pouco o que os levou, né, o que os leva, esses homens tão temerosos que ali estavam até escondidos no cenáculo, né, fugindo de toda uma situação ali que se tinha desenvolvido após, não é, a morte de Cristo. Eles saem a ponto de entregar a vida, né? Da onde vem a força, da onde vem mesmo toda a estrutura para esses apóstolos? É da ação do Espírito Santo, é de Pentecostes. E isso, como nos 2 parágrafos que eu citei aqui, nessas palavras que me saltaram aos olhos, isso continua permanentemente, porque o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, é permanente em nossa vida, em nossa história, na história da igreja, e em nós que somos igreja. Isso é permanente, o Espírito Santo continua sem cessar se derramando sobre nós. Então, o Pentecostes continua a acontecer em nós, não é? Naqueles que se abrem à ação do Espírito Santo, para também continuarmos essa missão dos apóstolos, para continuarmos essa missão da igreja de anunciar o reino de Cristo, não é? De continuar as obras de Cristo, como em tantas vezes também o próprio Cristo nos fala, né, nesses últimos dias, na liturgia que se segue desde a Páscoa, nós vamos ver sempre leituras, tanto dos padres da igreja, como as leituras mesmo da liturgia na igreja, fala sempre ali já indicando a ação do Espírito Santo, já indicando mesmo as promessas de Cristo a respeito do Espírito Santo e o que aconteceria após esse derramamento. E isso continua sem cessar,
permanentemente na igreja, que somos nós, né? Aonde nós pertencemos e vivemos. E eu queria ainda citar, né, um último parágrafo aqui do Catecismo ainda, o 2623, 2623, né, o parágrafo aqui do Catecismo, aonde vai falar ainda do dia de Pentecostes. Veja, no dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar, esperando-o, todos unânimes, perseverando na oração. O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, vai também formá-la para a vida de oração. Então, esse parágrafo, veja, importantíssimo também para nós, né? No dia de Pentecostes, o Espírito da promessa, feita por Cristo já, um Espírito já prometido, foi derramado sobre os discípulos que estavam todos reunidos no mesmo lugar, não é? Esperando-o, porque já havia promessa. Todos unânimes, perseverando na oração, que é o modo como o Espírito Santo se manifesta, não é? E na igreja, hoje esse no mesmo lugar, né, que está lá em Atos 2, reunidos no mesmo lugar, unânimes, perseverando na oração, é o que a igreja deve viver, é o que nós como igreja devemos viver para recebermos essa promessa do Espírito, né, que é derramado. O Espírito que ensina a igreja e lhe recorda, ou seja, é o Espírito ainda hoje que sem cessar e permanentemente ensina a igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse. Isso é o que acontece conosco também ainda hoje. É o que vai formá-la para a vida de oração. Nisso, também quero citar, né, nesse livro, né, o padre Antônio Roio Marim, tá, o grande desconhecido, o Espírito Santo e seus dons. Padre Antônio Roio Marim, ele vai falar sobre algo muito interessante que me chamou muita atenção quando eu li, né, e que quero partilhar também brevemente com vocês, porque ele vai citar como que naquela passagem em São Paulo, onde ele está no Areópago, né, falando sobre, ali para anunciar em uma de suas missões, ali tinha um altar sobre o Deus desconhecido, né, por isso que é o tema aqui do livro, né, como ele fala aqui, porque é como que se ali o Antônio Roio Marim, ele traz dessa passagem de Paulo como que trazendo essa questão do Espírito Santo como um Deus desconhecido hoje em dia, e não desconhecido porque ninguém ouviu falar, não é? Mas desconhecido porque não está ali profundamente sabendo do que é a ação dele realmente, o que é. Estamos falando ainda de Pentecostes, porque o Pentecostes é diário e o Pentecostes, o protagonista é o Espírito Santo. Então esse conhecimento do Espírito Santo que precisamos ter mais, saber mais sobre o Espírito Santo para que essa ação dele seja profunda em nós, para que continuemos esta obra de Cristo, continuemos a ser ensinados pelo Espírito e que deixemos ele nos recordar de tudo que Jesus disse. Então vejamos que ele fala aqui, né? Até mesmo ele também cita lá em Atos 19, versículo 2, quando também Paulo pergunta aos próprios discípulos ali, ele fala, vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E esses discípulos respondem, nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então, claro, hoje em dia, o próprio Antônio Roio Marim vai dizer, né, que talvez hoje em dia não seja essa profundidade de que não ouçamos falar da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Sabemos, até ele usa uma expressão, né, que achei bem interessante, que é materialmente até sabemos, né, da presença, do nome do Espírito Santo, que ele é Deus, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, porém naquilo que é essencial nós não sabemos, muitas vezes. Por que isso? Como eu li aqui no último parágrafo que eu partilhei com vocês, né, o 2623, aqui do Catecismo, vai falar exatamente disso, né, essa realidade de conhecermos, de deixarmos, né, ser guiados pelo Espírito Santo, de conhecermos a sua ação e sermos os seus instrumentos. Né? Isso está muito desconhecido. E ele é aquele que ensina a igreja, recorda o que Jesus disse e leva a alma, leva a pessoa, né, o discípulo ali, à vida de oração. Então nós vemos como que isso está cada vez mais difícil, por exemplo, né? Nós percebemos na ação do Espírito Santo no mundo, esse desconhecimento de nós cristãos, vou falar a nós cristãos, que
desconhecemos essa ação porque o que mais nós poderíamos estar fazendo, já termos feito, né, se realmente nos deixássemos ser provocados por um Pentecostes diário, né, pela ação do Espírito Santo em nós. E o padre Antônio Rui Marinho, aqui nesse livro, ele vai citar alguns, digamos, principais motivos, não é, deste lamentável esquecimento, né, da adorável pessoa da adorável terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Né, dos motivos, um dos principais motivos, né, essa falta de manifestações, ou seja, aquilo que a gente conhece bem mais do Pai, do Filho, pelas manifestações próprias, tem menos manifestações do Espírito Santo, porque é algo ali menos sensível, menos perceptível, não menos manifestação, mas é menos sensível, não é? Muito pouco sensível e perceptível. Então, também ele vai falar sobre a falta de doutrina. Tem poucas publicações, tanto antigas quanto modernas, sobre o Espírito Santo, a respeito do Espírito Santo. Também falta de devoções, é um dos principais motivos, não é, desse esquecimento, né, do Espírito Santo. Então, por quê? Porque tem escassez de devoção à terceira pessoa da Santíssima Trindade, as questões também de funções, festas ao redor do Espírito Santo. Então veja, por isso que eu quis citar a questão de Pentecostes, da solenidade de Pentecostes, como algo que realmente precisa ter mais atenção, precisa ter mais, como eu posso dizer, algo celebrado com mais esplendor, com mais entusiasmo por nós, pela igreja. Veja que aqui a solenidade de Pentecostes, no rito litúrgico, ela só rivaliza, digamos assim, com as solenidades do rito da Páscoa e do Natal. Do mesmo jeito, né? Exatamente porque a igreja mostra essa importância extraordinária que a festa de Pentecostes, que a solenidade de Pentecostes tem. Ou seja, é uma das 3 grandes festas da igreja, Natal, Páscoa e Pentecostes, que inclusive tem até liturgia de vésperas, também como tem no Natal e na Páscoa, e assim vários sinais maravilhosos e muito belos que contém, não é, nesse rito também da vigília, né, da véspera de Pentecostes, e que nós desconhecemos. Então falta também essa celebração com mais esplendor e entusiasmo de Pentecostes, justamente para tornar mais conhecido o Espírito Santo também, e assim nos levar mais, né, a esse conhecimento mais claro, não é? De suas obras, de seus dons, dos frutos e da ação do Espírito Santo na nossa vida sobrenatural. Porque então a santidade, que hoje é tanto desejada e precisa, né, ela é pouco também assim vivida, é pouco falada, é pouco contemplada como algo assim totalmente antigo, justamente porque a ação do Espírito Santo não está atualizada, né, no coração dos fiéis. Então nós temos essa realidade, essa verdade, né, para nos entusiasmar, para nos elevar, né, nessa solenidade de Pentecostes, a falarmos mais do Espírito Santo, a vivermos mais a sua ação, porque é a Ele que é dada essa atribuição, esta função, né, essa missão de completar em nós a obra começada por Cristo. É a Ele que é acreditada, né, podemos dizer assim, essa realidade da vida sobrenatural em nós. E por isso podemos dizer que isso está esquecido, a santidade está esquecida, né, a nossa vida de oração muitas vezes bem rasa, justamente pela falta de experiência com a pessoa do Espírito Santo. Então que neste ano, né, nesta próxima solenidade de Pentecostes, nós, né, possamos viver com maior entusiasmo, com maior solenidade, né, esta solenidade de Pentecostes, para que possamos criar novamente uma amizade com o Espírito Santo, né, para que o Pentecostes seja atualizado em nós e no meio de nós, na Santa Igreja, né, como um todo, que precisa tanto, não é? E em nossa vida particular, como igreja, né, como igreja que somos também. E para isso também peçamos a intercessão da Beata Helena Guerra, né, considerada mesmo a apóstola do Espírito Santo, ela que enviou mesmo, né, ela ali no período mesmo do Papa Leão XIII, não é?
ela escreveu várias cartas encorajando, né, a chamar a Igreja Universal a voltar ao cenáculo. Ela foi é considerada apóstola do Espírito Santo, também não tão conhecida, mas peçamos essa intercessão à Beata Helena Guerra, para que ela possa também, né, como ela encorajou ali o Papa Leão XIII, não é, a propagar mais a realidade da devoção, deste cenáculo universal, que ela possa também, né, que pela sua intercessão ela possa nos ensinar, nos encorajar também a vivermos um novo Pentecostes, a vivermos, né, a realidade de Pentecostes em nossa vida, para assim a nossa vida sobrenatural ser conhecida por nós, a santidade voltar a ser conhecida por nós e essa ação do Espírito Santo será atualizada em nós, como a Igreja mesmo nos fala. Amém? Vamos fazer uma breve oração, né, pedindo para que o Espírito Santo então venha sobre nós, esteja em nós e conosco, né, por todos os dias de nossa vida, em todos os nossos atos, as nossas atitudes, para que possamos verdadeiramente vivenciar os seus frutos, né, observar as suas obras realizadas no nosso dia a dia e assim sermos grandes amigos íntimos do Espírito Santo, com os seus dons já recebidos por todo batizado, confirmados no Crisma, que esses dons possam ser reinflamados e colocados em movimento em nossa alma. Pedimos ao Santo Espírito de Deus que venha tocando-nos profundamente como um doce hóspede de nossa alma, como nosso conselheiro, como nosso amigo, que venha mesmo tocando em nossa alma para colocar em movimento todos os seus dons e carismas que recebemos, para que esses dons e carismas reinflamados em nós pela Tua ação possam agir poderosamente sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida de santidade, a nossa vida de filhos de Deus, de filhos no Filho. Que o Senhor possa nos convencer, ó Santo Espírito de Deus, a sermos, a nos entregarmos a esta filiação mais profunda em nossa vida e em nossa história. Amém. Ó Maria, que concebestes pela ação do Espírito Santo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. E antes de terminarmos então, mais uma vez pedimos, né, para que também se torne mais conhecido, tanto vários temas que nós temos falado, várias coisas que temos colocado também nas nossas páginas, que você possa curtir, compartilhar e que você possa também, né, se você deseja ajudar esta obra, também vai estar um link aí abaixo, né, para que você possa ser conosco, também uma obra de evangelização para todos aqueles que precisam ser alcançados pela graça de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.